Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre dimensionamento de sistemas de bombeamento, né? O assunto que nós começamos anteriormente, introdução dos sistemas de bombeamento. Vocês viram um pouco sobre os tipos de bombas que nós temos, que são utilizadas nas indústrias de alimentos e no dia a dia para bombear os mais diversos tipos de fluidos que utilizamos no nosso cotidiano. Essa é uma parte mais, digamos, da área de engenharia propriamente, né? A gente trabalha mais com cálculos para avaliar as questões de velocidade, vazão, pressão, alguns conceitos que estão relacionados aos sistemas de bombeamento. Então, questão de altura de projeto, altura de sucção disponível, o NPSH. Então, alguns conceitos que a partir de agora a gente vai ter que calcular, ok? Então, o primeiro conceito que a gente pode ver é a altura de projeto, ou propriamente o quanto de energia a minha bomba deve fornecer ao fluido para que ele seja deslocado de um ponto de sucção para um ponto de recalque, ou seja, do meu ponto onde o fluido está sendo captado, um ponto 1 que a gente pode dizer, para um determinado ponto 2, onde será o destino final desse fluido ou mesmo um destino transitório. Então, para que ocorra o transporte de fluidos, é necessário primeiro vencer as forças contrárias ao deslocamento. Dentre essas forças, uma que se destaca é o atrito ao longo da tubulação. Por que a gente está dizendo isso? Porque ainda que não seja necessária a utilização de uma bomba para promover o deslocamento desse fluido, ou seja, ele pode se deslocar por gravidade, se ele está sendo captado em um ponto mais alto para um ponto mais baixo, eu ainda vou ter uma perda de força, uma perda de velocidade, devido ao atrito do fluido com a superfície. Seja no caso de um dia chuvoso, a água que está escorrendo pelas telhas, pela calha da chuva, ou numa tubulação de águas pluviais, né? A gente vai ter essa perda de velocidade devido ao atrito do fluido com a superfície. Então, um dos pontos, um dos fatores que leva a gente ter uma grande consideração nisso é que, de acordo com o tipo de tubulação, né, se ela é de aço inox, se ela é de PVC, se ela é de concreto, se é de barro, no caso do rio, se ela contém pedras, quanto maior for o atrito da superfície com o fluido, maior vai ser essa perda de carga. E no caso de um sistema onde a gente utilize bombas, a bomba precisa fornecer uma quantidade de energia para, além de deslocar o fluido, ou além de levar de um ponto A para um ponto B, vencer essas forças de atrito que são encontradas ao longo da tubulação. Então, as perdas por fricção, ou atrito ao longo da tubulação podem ser calculadas da seguinte forma, né? ΔV ao quadrado, ou seja, a variação de velocidade ao quadrado, sobre 2 vezes ΑK. Então, o alfa está simbolizado como fator de correção da energia cinética, que é um fator adimensional, mais gravidade vezes ΔZ. O ΔZ, a gravidade, é representada pelo G e a diferença de altura é representada pelo ΔZ, mais ΔP, ou diferença de pressão entre os dois pontos, sobre ρ, né, que é a densidade do meu fluido, mais EF, esse EF é a energia de atrito, igual a WE. WE é o trabalho por unidade de massa no eixo, o trabalho que a bomba precisa executar. Então a gente percebe que a gente tem aqui um fator, né, de energia cinética, ou uma parte da minha equação que representa a energia cinética envolvida no problema, outra parte que envolve a energia potencial, diferente de altura, a energia de pressão, ou as forças de pressão, a energia de atrito, ou perdas provocadas por atrito, e o trabalho que vai ser executado pela minha bomba. Então, para eu dimensionar, para eu saber qual a bomba que eu preciso
qual a força que é necessária para deslocar esse fluido, eu preciso conhecer esses pontos, né? Qual a diferença de altura entre o ponto de captação e o ponto de descarga? Quais são as velocidades do fluido na minha entrada na tubulação e na minha saída? Quais as pressões em cada um desses pontos? A pressão é favorável ao deslocamento ou ela é contrária? Quais são as perdas que eu vou ter devido ao atrito na minha tubulação? Então, essa minha tubulação é uma tubulação nova, uma tubulação velha, ela possui incrustações, ela ajuda o meu fluido a deslocar, ou pelo menos não atrapalha, ou ela promove uma grande perda, né? Então, isso eu preciso conhecer, para só assim saber qual a energia necessária que a bomba forneça ao fluido. Então, se a gente pegar esse exemplo, onde a gente tem um ponto de captação aqui, uma caixa, número 1, representado ponto 1, e eu quero deslocar esse fluido de um ponto 1 para um ponto 2, sendo que a minha bomba vai executar um trabalho para promova esse deslocamento. A equação que vai representar esse tipo de trabalho, o trabalho que a bomba vai ter que executar, pode ser representada da seguinte maneira: pressão 2, sobre densidade, mais gravidade vezes altura 2, mais velocidade média no ponto 2 ao quadrado, sobre 2 vezes ΔK, é um coeficiente de energia cinética, menos pressão no ponto 1 sobre densidade do fluido no ponto 1, mais gravidade vezes a altura do ponto 1, lembrando sempre que essas diferenças de altura é em relação ao ponto zero que a gente estabelece, que nesse caso pode ser o próprio ponto ou a linha da bomba, velocidade no ponto 1, a velocidade média do fluido na minha caixa 1, mais 2 vezes ΔK, mais energia de atrito, o EF, igual a WE. Simplificando, o que ele está dizendo? Olha só, eu tenho aqui uma quantidade de energia que o fluido deve ter no ponto 2. E como é que eu vou conseguir obter essa energia para que no ponto 2 ele chegue com essa quantidade? Primeiro eu tenho que saber o quanto de energia esse fluido contém no ponto inicial, que é representado por esse termo aqui entre parênteses, de P1 até V1 ao quadrado. Então, esse termo representa o quanto de energia o fluido possui inicialmente. E esse termo ele representa o quanto de energia o fluido vai possuir ao final do meu bombeamento. Então, a diferença entre esses dois pontos, o quanto de energia ele tem no final e o quanto ele tem de início, é a quantidade de energia que a bomba tem que fornecer ao fluido. Ou seja, se eu tenho que ter 10 joules por quilo no ponto 2 e inicialmente eu tenho 2 no ponto 1, a minha bomba deve fornecer a diferença, 10 menos 2, 8 joules para cada quilo. Contudo, a gente já percebeu que existe uma perda da energia ao longo da tubulação. Então, não somente eu devo fornecer 8 joules por quilo, porque ao longo do deslocamento, toda a energia ou parte da energia que eu forneço ao fluido vai sendo perdida. Vai sendo perdida decorrente do atrito com o fluido, com a tubulação, do fluido com a tubulação, o que gera calor. Então, como a gente já explicou antes também no balanço de energia, parte da energia que nós temos, ela é convertida em calor durante a execução do trabalho. Então, eu não tenho nenhuma máquina, nenhuma execução de trabalho onde eu vou ter um 100% de aproveitamento. Então, sempre parte da energia vai ser dissipada na forma de calor, devido ao atrito entre as partes, em qualquer que seja a máquina ou em qualquer que seja o contato entre superfícies de diferentes objetos ou materiais.
Então, como a gente falou, eu preciso deslocar esse fluido, né? Eu preciso dar um aumento de energia, e esse aumento deve ser proporcional às diferenças de pressão, diferenças de alturas, diferenças de velocidades e a perda por atrito ao longo da tubulação. Então, recapitulando mais uma vez, esse primeiro termo entre parênteses representa a energia final do fluido ao chegar no seu ponto de descarga, ponto 2. Esse segundo termo entre parênteses representa a energia contida inicialmente no fluido, ou seja, no meu ponto de sucção aqui na caixa número 1. O EF, a perda por atrito desde a bomba até o ponto 2, né? E também do ponto 1 até a bomba, que nesse caso aqui é a minha região de sucção, vai ser igual ao trabalho que deve ser executado. Então a bomba ela realiza um trabalho para sugar o fluido do ponto 1 até a bomba e depois para impulsionar esse fluido da bomba até o ponto 2. Então, essa a gente pode dizer que é uma equação que representa todo o balanço de energia mecânica nesse meu sistema. Okay? Se a gente separar termo a termo, como já fizemos anteriormente, a gente vai considerar que esse segundo termo, entre parênteses, representa o que a gente chama de altura de projeto 1, ou altura de sucção. E o segundo termo, entre parênteses, vai apresentar a minha altura de descarga, ou H2. A diferença entre essas duas alturas, H1 e H2, ou H2 menos H1, mais a energia que precisa ser fornecida para vencer as forças de atrito, é o que nós chamamos de altura manométrica ou altura de projeto. Então, representado aqui com a nomenclatura de HP. Então, HP é igual ao trabalho fornecido pela bomba sobre a gravidade, que será igual à altura de descarga menos a altura de sucção mais perda por atrito sobre a gravidade. Ok? Esses três termos, tanto a altura de sucção quanto a altura de descarga e a altura de projeto, estão na dimensão de metro, unidade dimensional de altura mesmo. Isso é muito comum, como a gente já viu anteriormente, né, na área de fluidodinâmica, de estudo sobre fluidos, que a gente pode representar uma força, uma velocidade, pela altura que uma determinada coluna de fluido representa. Tá? Então, na área de hidrodinâmica, se a gente for ver uma descarga de um banheiro, por exemplo, a gente vai estar lá uma unidade de 2 MCA, ou metro de coluna d'água. Isso representa uma pressão. Então, como é que eu posso ter uma pressão na unidade de metro? Então, eu sei que se eu tenho uma determinada coluna de água e ela tem 2 metros, pela relação de gravidade, densidade e altura, eu tenho como transformar isso em pressão, em velocidade, em qualquer forma de energia. Né? Então, a gente tem energia potencial, a gente tem pressão, a gente tem energia cinética, e tudo isso são formas de energia que podem ser convertidas em termos de dimensão uma na outra. Ok? Então, entendido o que é uma altura de projeto ou quanto de energia a bomba precisa fornecer para que esse fluido seja deslocado sem nenhum problema de um ponto A para um ponto B, entra-se aqui outro termo, outro conceito que a gente precisa entender, que é a altura de sucção disponível, também muitas vezes representado pela sigla NPSH. Temos um problema relacionado a essa altura de sucção disponível, que é chamada de cavitação, ou popularmente muitas pessoas chamam de entrada de ar. Quando ocorre uma entrada de ar na tubulação, ou são formadas bolhas de ar na tubulação. Por quê? Porque esse fluido, quando ele se encontra numa pressão menor do que a pressão de vapor,
ele pode vaporizar, mesmo que em pequena quantidade. Vaporizando, ele vai formar pequenas bolhas de ar e essas bolhas vão ser dissipadas e colapsar dentro da tubulação. Isso provoca perda de energia, isso provoca danos mecânicos na bomba, desgaste dessa bomba, barulho, desgaste também da tubulação. Por isso não é interessante. A gente deve sempre evitar o fenômeno da cavitação. Como se evita o fenômeno da cavitação? Calculando corretamente qual deve ser a altura de sucção disponível, ou seja, a diferença de altura entre a minha bomba e o ponto de captação do fluido. Tá? Então, eu posso calcular a altura de sucção disponível através da seguinte relação: 1 sobre gravidade vezes pressão na sucção, pressão nesse tanque 1, sobre densidade do fluido, mais velocidade na sucção ao quadrado sobre 2 vezes ΔK, a gente falou coeficiente de energia cinética, menos pressão de vapor do fluido, que é uma propriedade termodinâmica, sobre densidade vezes gravidade. Então, se nós considerarmos aqui o ponto de sucção, ou a minha caixa d'água onde o fluido está sendo succionado, como 1, e a bomba como ponto 2, nós teremos como balanço de energia mecânica para esse sistema P2 menos P1 sobre ρg, ou pressão na bomba menos pressão no tanque sobre densidade vezes gravidade, mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2g, mais altura 2, Z2, menos altura 1, Z1, mais perdas por atrito sobre gravidade igual a zero. Então, se o meu sistema está em equilíbrio, ou se eu não tenho execução de trabalho ainda, porque do ponto 1 para o ponto 2 eu ainda não estou provocando um trabalho, estou succionando, mas ele não vai se deslocar, eu estou apenas vencendo esses pontos aqui, por isso zero, eu vou ter a representação através dessa equação. Um termo que desaparece, ou dois termos que vão desaparecer aqui, é a consideração da energia cinética, do coeficiente de energia cinética, que nesse caso foi 1, e a velocidade no ponto 1, a velocidade no ponto de sucção, é considerado zero, sendo que ele é considerado zero porque o diâmetro do tanque é muito superior ao diâmetro da tubulação. Então, a velocidade de redução da altura do fluido dentro desse tanque ela é mínima, muitas vezes imperceptível. Enquanto essa velocidade ela é mínima, a velocidade dentro da tubulação ou ao chegar na bomba não é desconsiderada. Por isso, como V2 é muitas vezes maior que V1, o termo V1 se torna irrisório. Então, eu posso considerar também, pegando a equação anterior de balanço de energia mecânica que nós temos, separar os termos entre energia contida na bomba, ou no ponto 2, e energia contida no ponto 1. Separando esses termos, nós teremos a altura de sucção disponível. A gente percebe que eu tenho aqui apenas uma diferença entre as pressões, ok? E eu tendo essas diferenças entre pressões diferentes de altura e coeficiente de atrito, eu vou calcular o meu NPSH. Esse NPSH do sistema, que é o valor que eu vou obter através dessa relação matemática, ele deve ser sempre superior ao NPSH da bomba, que é fornecido pelo fabricante da bomba. Então, cada bomba ela tem uma relação, uma curva da altura de sucção disponível em relação à sua vazão. Se o meu NPSH do sistema, que ele é calculado de acordo com essa altura, ou diferença de altura entre a bomba e o meu ponto de sucção, for maior do que o NPSH da bomba, tudo certo, não ocorrerá a captação. Caso contrário,
Se essa altura entre o ponto 2, entre a bomba e o ponto 1 for muito grande, ou seja, se esse termo negativo aqui for muito grande, se o meu atrito for muito grande, a gente vai ver que esse aqui vai dar um valor negativo. Isso provocará um NPSH menor do que o NPSH da bomba. Se essa altura de sucção disponível para o meu sistema for menor do que a bomba, a gente vai ter um problema de vaporização do fluido e, consequentemente, cavitação, o que vai diminuir o tempo de vida útil na nossa bomba. A gente vai perceber barulhos recorrentes durante o sistema, durante a realização do bombeamento. A gente vai ver um desgaste bem maior, muitas vezes quebra da bomba e intermitência na própria vazão de saída, o que não é interessante. Então a gente deve sempre montar um sistema, dimensionar um sistema, de modo a evitar esse tipo de problema. Ok? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente lá pelos canais de comunicação, tanto do WhatsApp quanto da nossa sala de aula do Google ou no próprio YouTube. Então, pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Até mais.